Você tem agradecido pelo que te falta? Eu queria trazer uma reflexão para vocês que é muito interessante. Eu estava pensando aqui sobre tudo que a gente tem e sobre o que a gente não tem. Eu percebi que existe uma diferença entre o que a gente tem e o que a gente não tem e aquilo que nos falta. Por exemplo, a gente pode não ter muitas coisas, mas sabe aquelas coisas que realmente fariam diferença se a gente tivesse? Que a gente pensa assim, poxa, isso aqui tá fazendo falta. Se eu tivesse, uma coisa que a gente já teve um dia e não tem mais, e a gente gostaria de tê-lo novamente. Só que, sei lá, por uma condição financeira ou por algum outro motivo. Mas também pode ser, por exemplo, uma situação fraternal. A gente sente falta de um pai, né? Ou seja, é aquilo que nos falta naquele momento. Eu, por exemplo, a partir dos meus 12 anos, eu não tive mais a presença do meu pai. Então, dos meus 12 a 2019, eu tive um relacionamento um pouco complicado com meu pai. Então, isso foi algo que me fez falta. E eu não entendia o porquê. Eu não entendia porque eu estava passando por aqueles momentos. Mas a reflexão que eu queria trazer hoje, que Deus tem falado no meu coração, é que aquilo que nos falta, que a gente tanto pede a Deus, que a gente chora, a gente se sente mal por causa de tudo aquilo que nos falta. Às vezes é um tempo que Deus tem nos preparado para coisas futuras. Às vezes o que te falta nesse momento é porque Deus não te entregou, justamente porque se Ele te entregar nesse exato momento, uma bênção pode ser que vire uma maldição. Deus não quer te entregar coisas para perder você. Ele quer te entregar coisas para que essas coisas continuem te abençoando e abençoando a vida de outras pessoas. Mas que isso não seja um fator que te afaste dele. Então, as bênçãos de Deus são muito bom, são muito boas, são maravilhosas. Mas aquilo que nos falta é cuidado. Aquilo que nos falta, aquilo que a gente sente, sabe? Que se a gente tivesse nas nossas vidas, faria total diferença. Isso aí, Deus está dizendo para você hoje, que Ele está te preparando para você possuir essas coisas lá na frente. Ele está te preparando para você ser uma pessoa mais capacitada. Ele está te treinando, Ele está te dando entendimento, Ele está te fortalecendo. Às vezes pode ser que você nunca tenha aquilo que te falta, mas saiba conviver com isso. Aprenda, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. A palavra diz que a gente deve a tudo dar graças ao Senhor. E todas as coisas que fazemos é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que independentemente daquilo que nos falta, daquilo que a gente tem em abundância, daquilo que a gente, como é que eu posso dizer, daquilo que a gente está em paz, que possamos ser gratos ao Senhor por tudo que nós temos, independentemente se está em abundância ou se está em falta. Então, por muito tempo eu não entendia porque eu passava por certas situações, né? Eu não entendia o porquê, por muito tempo eu não obtive certas coisas, mas Deus estava me preparando para que um dia eu pudesse possuí-las. Ou Deus estava me preparando justamente para eu aprender a viver sem elas e olhar para o que é essencial, que é Cristo. Deus estava me fortalecendo, me fazendo compreender que meu amor, que a minha atenção deve estar no Senhor. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para você hoje. Agradeça a Deus pelo que te falta, porque o que te falta te fortalece. Porque quando está em falta alguma coisa nas nossas vidas, a gente aprende a olhar para Deus e clamar por eles. Porque aquilo que nos falta dói. Dói, mas cura. Dói, mas fortalece. Ou, por exemplo, por muito tempo eu não tive um pai presente. Mas hoje eu aprendi o porquê eu não tive um pai presente. Porque meu pai cometeu erros. E eu sei que lá na frente eu não quero cometer esses mesmos erros. Eu quero fazer diferente. Então eu aprendi a ter uma atenção maior a essas coisas. Eu aprendi a ser mais cauteloso, cuidadoso, a zelar mais por essas coisas, a obedecer ao Senhor em certas coisas que são essenciais nas nossas vidas, porque isso determinará quem nós seremos lá na frente. E o Senhor
Tem uma palavra que diz assim, que quando o homem é temente ao Senhor, o Senhor abençoará a sua geração e os filhos dos seus filhos. Então, a importância da gente zelar por certas coisas, por tudo na verdade. Mas tem coisas que a gente precisa ter uma atenção dobrada para não errar, porque isso é que fará muita diferença nas nossas vidas. Então, eu aprendi a ter mais cuidado, eu aprendi a ser mais zeloso, cauteloso, eu aprendi a olhar mais para o Senhor, mesmo quando certas coisas nos faltavam, certas coisas me faltavam. Eu aprendi a olhar para Cristo e entender que aquilo que me falta faz falta, mas eu posso continuar. Eu posso continuar crescendo, aprendendo com aquilo que me falta e agradecer ao Senhor, independentemente, porque aquilo que me falta me fortalece. Então, eu gostaria que você ficasse com essa palavra e que Deus abençoe. Uma boa semana para você. Deus é contigo. Amém?